sintético. Chegou um ponto que nós temos que se adaptar em qualquer um, Edu. Entendi. Quero ver contra o Palmeiras. E aí, o Palmeiras é nesse estilo do São Paulo? Ele vai mesclar jogadores pensando no sábado ou pelo contrário? Eu vou de 2-0, Renato. É jogo pra vencer, convencer e espantar de vez qualquer dúvida aí sobre o trabalho do Abel Ferreira na temporada de 2026. O Palmeiras tem esse confronto super complicado aí com o Botafogo, que vive uma crise, né? Também deve querer dar resposta pro seu torcedor. Mas a verdade é que é o jogo no Allianz Parque. O Palmeiras aí, um time muito mais qualificado, tem totais condições de passar por cima do Botafogo, e é isso que o torcedor espera, né? Depois do depois da vitória de 1-0 contra o Mirassol, o time foi muito cobrado, né? Técnico ali, Abel, sendo questionado por soluções, um time ali que com as peças que chegaram precisa apresentar melhora no futebol, apresentar um futebol ali mais vistoso, algo que crie mais chances, né? E não depender tanto da individualidade. Tem esse confronto aí decisivo com o Botafogo, principalmente visando aí o próximo confronto contra o São Paulo, que pode valer a liderança. Então tem que vencer, tem que convencer para dar paz ao ambiente. Vamos estar reagindo aí à mídia, vamos ver o que eles vão trazer a respeito dessa grande partida. Depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Verdão. E continuar subindo na tabela e se distanciando, porque a nossa frente, Renato, nós não estamos vendo nada, não. Hoje não tem choro do tapetinho, não? Ficar jogando sintético? Chegou um ponto que nós temos que se adaptar em qualquer um, Edu. Entendi. Quero ver contra o Palmeiras. Edu Dracena, eu estou pensando em você agora. Vou explicar o motivo. O Cruzeiro joga contra o Furacão, lá no Paraná, precisando desesperadamente do resultado. O Santos enfrenta o meu Colorado. O Santos um pouquinho melhor, Neymar magoado com a seleção, vai ter que trabalhar, mas trabalha depois, tá, Neymar? Não precisa ser hoje. E ainda teremos um encontro que nos últimos anos foi muito especial. Palmeiras e Botafogo em situações bem diferentes na tabela. E aí, Edu, tá mais interessado no quê? Bom dia, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. 3 jogos que vai mexer com o meu coração, viu, Renata? Até porque o Cruzeiro sem treinador, aquela turbulência, né, na zona de rebaixamento. O Santos em casa, apesar que vem de 3 resultados sem derrota. Então isso já é um ânimo a mais para nós. E agora o Palmeiras jogando em casa diante do Botafogo, que não ganha do Botafogo há 4 anos. Desde 2022 o Palmeiras não ganha do Botafogo no Allianz Parque. E tomara que hoje tire esse tabuzinho que acabou se criando. Às vezes eu falo aqui com vocês aqui dentro, eu não tenho noção das coisas, porque eu sei o tamanho que é o clube. O clube é um clube gigante, com muitos torcedores, e quando eu vejo estas imagens de alegria, de felicidade, não só dos nossos jogadores, não só dos nossos torcedores, e vejo muitas vezes na cara do treinador um alívio. Um provável Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez ou Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira ou Evangelista e Maurício, John Arias ou Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Sousa. Já o Fogão deve entrar em campo com Raul no gol, Vitinho, Bastos, Ferrarese e Alex Telles, Danilo, Medina e Edenilson ou Montoro, Vidalba ou Barreira, Matheus Martins e Arthur Cabral. Tá aí o Palmeiras. A gente lembra muito bem desses confrontos recentes com o Botafogo, só que agora o time carioca está na zona do rebaixamento, pagando um preço caro, porque às vezes a SAF não cuida tão bem do seu patrimônio, e o Palmeiras de olho no São Paulo e na liderança. Edu Dracena, não dá pra vacilar, porque o Botafogo gosta de ganhar aqui. Gosta de ganhar, e desde 22 o Palmeiras não ganha do Botafogo aqui no Allianz. Então acho que isso aí já é uma coisa para ficar bem atento. Agora, a grande expectativa que a gente tem que ter nesse jogo, de repente o retorno do Vitor Roque, quem sabe ele possa voltar a retornar. Eu acredito Murilo, né? Murilo acho que não. O Murilo tá fora, não vai voltar para esse jogo. Vai guardar todo mundo pro jogo do São Paulo. Não, doutor, a gente tem um elenco bom. Eu acho que o Abel, diferentemente de alguns treinadores, é muito difícil de poupar algum jogador. Só se realmente estiver precisando e necessitando realmente, principalmente de desgaste físico. Agora, eu vejo que vai ser um jogo duro, manter essa invencibilidade dentro de casa que o Palmeiras está tendo. O Palmeiras vem aí numa sequência boa,
Quem tem que estar gaguejando é você, que deve estar lá, embaixo lá, que vai pegar a Chapecoense fora de casa e que você tem que ficar preocupado. Você fica preocupado com o time dos outros. Eu tô bem quieta, que eu tô trabalhando no silêncio, igual o Neymar. Vamos falar esse papinho do Edu de criança. Não, veja bem, é um jogo que tem que ser bem jogado. Como é que é? Fala, vai de novo. Não, porque tem que ser um jogo estudado, é um jogo duro, difícil, numa invencibilidade. Edu, a tendência, falando aqui, tá vendo o São Paulo falando. É que o Palmeiras amassa o Botafogo. O Botafogo, o que fizeram com o Botafogo, vamos falar, o que fizeram com o Botafogo esse ano, o Textor... A juventude é plena. O Textor que deu ali... A irresponsabilidade é sua. Não, teve a questão da Libertadores, lá, importante brasileiro, mas depois, Botafogo é ladeira abaixo, irmão. Esse ano, o que estão fazendo com o Botafogo lá, que o Botafogo não tá jogando nada, eliminado já na pré-Libertadores, um time que, se você compara, tá longe de ser mas o time do Botafogo é ruim. Eu acho o time bem mais ou menos. Quem estará voltando hoje é Danilo, isso? Danilo volta à sua casa e outra, convocado para a seleção brasileira, individualmente jogando muita bola, destoando até do resto do time. Chico, Vitinho, não sei não, hein? Bom. Mas o Palmeiras é muito favorito, isso é verdade. O Danilo, ele é o volante, é o meio armador, chega na área. O Danilo tá fazendo tudo, tá tentando Você vê como o time é bom. Não, mas e o time tá na pindaíba, porque se não fosse o Danilo seria ainda pior. Agora não tem o Barbosa, né, que deu uma encarada no Daronco. E aí eu gostei da encarada, mas infelizmente foi injusta. Então eu ia dizer, fez o que muita gente queria fazer, né, deu uma encarada no Daronco. Mas, gente, eu concordo com o Juvena. O Palmeiras, assim, com o que o Botafogo tá vivendo no extracampo, o Palmeiras tinha dificuldades com o Botafogo porque viveu uma aventura lá e nessa aventura, com muito dinheiro, ganhou Libertadores, Brasileiro, beleza, mas do jeito que foi, não tem a coerência, como cita o doutor Marco Aurélio, de um clube estável como é o Palmeiras. E por mais que o Palmeiras não esteja jogando um futebol vistoso, e talvez quem esteja, né, nesse momento da temporada, talvez o São Paulo um pouquinho melhor. Fluminense vem jogando bem. Fluminense também, tecnicamente falando. Mas o Palmeiras é muito efetivo, né, gente? Mesmo que ele preserve, ele é favorito. Eu acho que vai preservar não, Chico. Não, é porque assim, vale pro Palmeiras e vale pro São Paulo. Tem que esticar a corda agora. Lógico. Tem 10 dias depois de data FIFA, gente. Então é esse jogo e o clássico. Claro, se tiver um cara com um nível de desgaste a ponto de lesionar, você barra. Principalmente o Gomes, porque o Palmeiras não tem zagueiro. Pode ser. Agora, assim, tiver todo mundo bem, cara, bota nesses 2 jogos aí. Agora que se definem as coisas. Everton Guimarães, vai ser legal, porque de um lado o Palmeiras trouxe o Marlon Freitas, ex-Botafogo, e de outro, o Danilo convocado para a seleção. O jogador que vem se destacando, Montoro também é um jogador importante, mas o Danilo tem sido mais regular, tá aí perto da artilharia do Brasileirão, perto, né, de chegar nesse número que é do Carlos Vinícius. Ai. Everton, um duelo legal, né? Tudo bem que a tabela não mostra isso, mas os times têm, pelo menos, elementos para fazer um grande jogo. Todo cuidado é pouco e o Palmeiras sabe disso, né? Porque contra o Vasco já viu. Todo cuidado é pouco. Vasco ali embaixo, ninguém dando nada pelo Vasco, o Vasco vai lá e ganha. Então o Palmeiras contra o Botafogo nos últimos anos, sempre bons jogos, grandes jogos. De fato, o Botafogo vive um momento muito ruim, principalmente na parte burocrática do processo, né? Financeiramente com problemas, institucionalmente com problemas. Agora, o que me chama a atenção é que quando você olha para o elenco que o Botafogo tem, eu estou me referindo ao Botafogo, o Botafogo tem um elenco que no papel não é um elenco ruim, mas dentro de campo. Quando goleou o Cruzeiro na primeira rodada, de lá para cá, Renata, foi uma derrocada absurda, mas todo cuidado é pouco, e o Palmeiras sabe muito bem disso. Mas eu consigo ver o Palmeiras muito favorito. Daqui eu posso falar, lá dentro eu imagino que haja um respeito muito grande. Vem de vitórias, vem de título do campeonato estadual, mesmo não posso falar do Botafogo. E esse favoritismo vai fazer com que o Palmeiras ganhe do Botafogo por um placar de 3-1. Tá, Renato? Eu já vou palpitar aqui, porque eu não fico em cima do muro. 3-1 Palmeiras contra o Botafogo, que vai lutar, apesar de achar que o elenco não é ruim, vai lutar para não cair esse ano. E eu avisei isso no início da temporada. Olha, já palpitou, já deu aí o favoritismo e a vitória para o Palmeiras. Depois vocês vão passar pela mesma experiência. Mas calma. No final de semana, mas hoje então, Mari, recebe o Botafogo. E aí, o Palmeiras é nesse estilo do São Paulo? Ele vai mesclar jogadores pensando no sábado ou, pelo contrário, alguns jogadores que não estavam atuando voltam à equipe?
Bom, Bruno, de volta para falar de Palmeiras, então, e pelo contrário, o Palmeiras não deve poupar, o Abel deve ir com a base do time que tem usado nos últimos jogos, o Palmeiras que está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, logo ali atrás do São Paulo, com 13 pontos, vai enfrentar o Botafogo na noite de hoje, numa partida que marca o reencontro de Marlon Freitas com o Botafogo. A gente teve há pouco, após o título do Campeonato Paulista, uma entrevista exclusiva com o Marlon, né? Em que ele fala bastante sobre o Palmeiras, sobre o título favorito dele ser o Paulistão. Então vai ser bem interessante esse reencontro aí do Botafogo com o Marlon Freitas, do Marlon Freitas com o Botafogo também, né? Com a torcida. Bom, o Palmeiras está de volta ao Allianz Parque, estreou novo gramado sintético contra o Mirassol, venceu por 1-0 e agora volta então a jogar no Allianz Parque na noite de hoje. E o Verdão contou com o retorno do Maurício no último jogo, hoje ele também está disponível. O Murilo segue sem estar disponível com um entorse no joelho, mas o Palmeiras vive a expectativa do retorno de Vitor Roque, ele já está liberado e pode sim voltar a jogar na noite de hoje. Seria um reforço bem importante aí para o time do Abel Ferreira, justamente porque ele tem essa tendência a manter o time que estava jogando e a gente sabe a importância do Vitor Roque lá na frente. Bom, o Abel Ferreira está completando na noite de hoje 161 jogos no comando do Verdão. Ele se torna o treinador a comandar mais partidas pelo clube em casa, ou seja, seja no antigo Palestra Itália como no Allianz Parque. Então, Abel Ferreira se torna o treinador a comandar mais partidas pelo Verdão e ele falou um pouco disso. Vamos ouvi-lo. Chegamos a um momento em que o torcedor me conhece, eu conheço o torcedor. Destas pequenas lembranças que vocês me vão dizendo, o treinador com mais jogos no Allianz Parque ou no antigo Antártica, isto são coisas que nem eu próprio penso. Se calhar só daqui a uns anos é que todos vamos ter noção, sobretudo eu, se calhar mais eu do que vocês, porque o nosso torcedor conhece e vive o clube há muitos anos, eu aprendi a viver o clube. Mas é um prazer e uma honra e um orgulho poder fazer parte de um clube tão gigante como é o Palmeiras. Tá aí o treinador Abel Ferreira, treinador mais longevo do Brasileirão, com muitas conquistas já pelo Palmeiras, chegando a mais um marco histórico pelo clube, o Abel Ferreira, que busca então uma vitória para coroar essa marca hoje contra o Botafogo, Bruno. E o Palmeiras nessa temporada, não em casa, né, mas como mandante, tem 9 vitórias e um empate. Então ele tem um retrospecto aí muito bom também. Começar com Palmeiras e Botafogo. Vai jogar por último o Inter, aí. Ronaldão, você inicia. 3-0 pro Santos. Não, é Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo? É. 3-0 pro Botafogo. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Eita. Sgarbi. Eu ia até palpitar na vitória do Palmeiras, mas o Edu vai ser 0-0 esse jogo. 0-0. Cicinho. Não teve 0-0 ainda. São Paulo continua líder. Não vai precisar nem jogar. 1-0 Botafogo. Ó. Chico Garcia. Vou acertar esse placar, ó. Bem movimentado, 2-2. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras, Edu Dracena. Novidade, Olha, essa foi a novidade da rodada. Eu vou de 2-0, Renato, pro Verdão. 2-0. 2-0. Agora nós vamos para o líder do campeonato. O jogo Atlético Mineiro e São Paulo, Edu Dracena. Pela primeira vez torcer pro Atlético Mineiro aqui, né? Então, 1-0 Atlético Mineiro. Que isso, Edu, você não pode fazer isso. Chico Garcia. Vai ser 2-1 para a tropa de Roger Machado. Cícero João. 3-1 para Machado. E aí, Sgarbi? Jogaço, 3-2 São Paulo. Olha que movimentação. Marco Aurélio Cunha. 2-1 São Paulo. Boa, doutor, tamo junto. O meu palpite para este jogo é 1-0 para o São Paulo. Olha. Aí. O meu palpite é 3-0 pro Santos, né? Já falei isso aí, contra o Inter, 3-0. É preto e branco, é alvinegro, mas é o Galo. E vai ter o Dudu, pá! 2-0 pro Galo. Uia! 2-0 pro Galo. Nossa, então agora nós vamos para o palpite derradeiro dessa quarta-feira. É o último palpite. Ele envolve o Santos de Neymar e o Internacional de Alan Patrick, de Alampa. Eu já colocaria o Alampinha no jogo hoje. Alex. Bom, vamos lá então. Quer começar, Ronaldão? Quer repetir? Então eu tô com medo, porque eu falei 2 vezes 3, né? Se eu fizer mais 3, vai ser 9-0, né? Então, vamos zerar. Hat-trick
Hat-trick do Neymar, 3-0 para o Santos. Hat-trick do Neymar. Tem mais pontos do que o Inter. 3. Aí ele vai ter mais pontos que o Inter. Meu Deus do céu. Que isso, gente. Bebida. Cada um tem que cuidar do seu, eu sempre digo, né? Tá lá embaixo. Marco Aurélio Cunha. 2-2. 2-2. Por quê? Eita. Um ponto só, aí vai continuar 3. João Pedro Sgarbi. O Neymar vai acabar com o jogo hoje, em homenagem ao Boto, meu amigo assistindo, 3-1 pro Santos. É o Boto do Flamengo. Olha. Pô, ficou mandando beijo pro amigo, agora não quer mandar nem beijo pra Renata. A Renata vai ficar sem ponto. Não, é Santista assistindo. Pra Maísa você já desistiu. Já, né? A concorrência é pesada. E aí, Cicinho? Pô, Ronaldo. Gabi, gol. Ai, 2-0 Santos. Edu, protege o São Paulo aí dos triquinhos. Edu, você tá do lado de lá, eu sei. Claro. Bora da pena. Não, 1-0 Santos. 1-0 Santos. Olha, ninguém foi de 1-0, 3 pontinhos, tranquilo. Chico Garcia. 1-0 Santos nos primeiros 5 minutos de jogo. E o final é 4-1 pro Peixe. E você, Renata, não vai fugir, hein? O seu time vai perder. Pois eu agora vou falar no se. Sabe o faz de conta? Sim. Se o mundo fosse legal no futebol pra mim, seria 2-1 para o Inter. Não, vocês vão tomar gol, não acredito que vocês vão tomar gol de novo. Seria lindo, mas se for 1-0 pro Inter, tá bom. Se for 3-0, e a gente vai nessa, porque o Neto está chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais Inter. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte, um corte muito interessante, né? Acompanhamos aí tudo sobre Palmeiras e Botafogo, jogo que acontece hoje, é um confronto aí super importante pro técnico Abel Ferreira, que vem sendo questionado e com razão, né? O Palmeiras realmente não apresentou ali, depois da final paulista, um bom futebol. Na verdade, mesmo naquela final, onde sagrou-se campeão, mas aí tudo bem, é uma final, venceu o que importa, mas não vem apresentando um bom futebol, que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, e até certo ponto com razão, né? Afinal, o elenco do Palmeiras é um elenco muito qualificado, é um elenco que custou milhões, então realmente aí precisa mostrar em campo a superioridade que tem no papel, né? A gente sabe que em todos os jogos realmente é impossível. Aí o Abel tem razão quando fala que em todos os jogos fica complicado, porque você tem que mexer em peças por conta da parte física, por conta de preservar ali atletas mais desgastados, mas a gente entende uma partida ou outra, mas o Palmeiras vive uma sequência aí de jogos que não vai bem, perdeu para o Vasco, né? Ganhou de 1-0 só apenas do Mirassol, do fraco Mirassol, a verdade é essa. Então isso aí o torcedor começa realmente a ficar com a pulga atrás da orelha. Então é um jogo agora no Allianz Parque lotado, a torcida empurrando. É o jogo que faz o time, né, virar a chave. É um jogo aí que pode dar confiança para o elenco, pode deixar a torcida ali mais tranquilizada em relação ao trabalho do Abel Ferreira e vai evitar também, né, de ouvir essas coletivas de imprensa do Abel, que sempre irrita muito a torcida e parece que só ele não enxerga isso. Mas é isso aí, rapaziada, o corte foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram até o final, aquele likezinho para ajudar a gente, tá bom? E até mais tarde, né, se tudo der certo com a vitória, a gente volta aí com um pós-jogo interessante, ou se acontecer algo no meio desse caminho,